Olá, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Luz. É uma alegria muito grande recebê-los aqui conosco e sempre com a oportunidade de cada dia aprendermos mais. E nós vamos cumprimentando a minha companheira de trabalho. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bem? Soraya, né, Soraya? Como não, né? Mulheres, a gente sempre se posiciona antes, né? Tudo bem com vocês? Esperamos que hoje o nosso bate-papo aqui com o nosso convidado e amigo, querido Hélio, seja muito produtivo para todos nós. Pois bem, gente, e hoje nós estamos aqui ao lado do Hélio. Seja bem-vindo, Hélio. Obrigado. Né? O Hélio Sampaio Filho, vamos chamá-lo assim, ele que é cirurgião dentista há 38 anos, periodontista, habilitado em acupuntura e homeopatia pelo CFO, professor universitário na FACIG, Faculdade de Ciências de Guarulhos, diretor da DEP de Acupuntura da PCD e presidente da Câmara Técnica de Acupuntura do CRO São Paulo. Hélio, mais uma vez, seja bem-vindo. Menino, Hélio... com esse currículo, olha, você sabe, fiquei até aqui, gente, inveja não é legal, mas imagina. Quando eu crescer eu vou ser assim. Então, gente, e o Hélio hoje vai discutir conosco um tema interessante que justamente é sobre as práticas integrativas e complementares à saúde bucal, ou seja, e adentrando a um tema sobre a questão da humanização da odontologia. Hélio, temos ouvido muito sobre as práticas integrativas da odontologia, né? Afinal, o que são ou quais são essas práticas? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer o convite, né? Sempre gostoso estar na companhia desses agora amigos, né? Que a gente tem de vez em quando conversado e tal. E eles passam assim uma coisa muito boa para a gente, deixa sempre à vontade. E muito bom a gente estar conversando, tendo essa oportunidade de conversar sobre alguma coisa que a gente faz, acredita e gosta, né? E isso se resume ao uso das práticas integrativas na odontologia, né? Esse nome, práticas integrativas e complementares à saúde bucal, antigamente existia uma tendência de se chamar essas práticas de terapias alternativas, né? Alternativo significa nascido outro, né? Quer dizer, se é nascido outro, já existe uma dicotomia, já existe uma divisão. Ou você faz isso ou você faz aquilo, né? Com o passar do tempo, o pessoal foi vendo que havia uma necessidade de fazer uma complementação. Então, não mais se dividiu. Então, elas foram chamadas de terapias complementares à saúde bucal. Isso é válido também para a medicina e a odontologia tem acompanhado essas tendências. E mais recentemente, de 2008, 2007 para cá, elas foram então chamadas de terapias integrativas e complementares à saúde bucal, porque ela quer passar a ideia da integração, da não divisão do ser humano, né? E fazem parte dessas práticas a acupuntura, a homeopatia, a terapia floral, a hipnose e a fitoterapia. Então, hoje são essas que são reconhecidas como práticas integrativas, então, à saúde bucal. Muito interessante. Hélio, qual é a diferença? Porque as pessoas que nos veem, e felizmente a gente chega em todos os locais desse país, né, Carlinhos? Um cirurgião dentista que faz uso da homeopatia, da acupuntura ou de uma destas técnicas de humanização, vamos dizer assim, ele tem algum diferencial, tem alguma diferença entre um outro que não faz? Qual é essa, além da técnica, obviamente? Sim. Além da técnica, então, eu acho que a diferença básica, guardadas, obviamente, as exceções que existem cada vez menos, graças a Deus, é a maneira como o profissional aborda o paciente, a maneira com que ele entende o paciente, que ele interage com o paciente, né? Então, como eu falei, essa maneira integral de ver o ser humano como completo, sem a divisão, né? Eu acho que é o grande diferencial, considerando o ser humano, então, como a parte do corpo, tá? A parte emocional e, por que não, a parte espiritual,
que faz parte, então, desse organismo íntegro, inteiro, tá? Que no meu modo de ver não há motivo para se separar. Então, o diferencial dos profissionais que realmente fazem uma humanização, fazem uma aproximação maior, normalmente está presente nos profissionais que usam essas práticas que eu citei: a acupuntura, a homeopatia, a hipnose, a terapia floral e a fitoterapia. Hélio, no seu dia a dia, uma pessoa que adentra um consultório de um médico que lida com essas práticas integrativas, às vezes ele pode pensar que ele vai ver algo diferente, vai ver uma luzinha vermelha, vai ver um divanzinho. Quer dizer, não há nada disso, não há nenhuma mistificação em tudo isso. Então, o consultório é o mesmo. Fala para nós um pouquinho. Então, excelente isso que você está me perguntando, cara, porque as pessoas... Mas peraí, você faz acupuntura para dente, né? Uma coisa que... O consultório é absolutamente igual ao outro consultório qualquer. Ele tem lá a cadeira, tem uma sala de espera, tem a cadeira, a temida cadeira às vezes, o temido mostorzinho, né, que faz parte. Tem resina, tem tudo que você possa imaginar que você encontra num consultório convencional. O que muda, como eu falei, repetindo, é a abordagem do paciente. No caso da acupuntura, talvez ele veja lá as agulhas de acupuntura, algum outro equipamento um pouco mais específico, né? Mas do resto é tudo exatamente igual, né? Então, a diferença básica é simplesmente a maneira com que o dentista aborda, com que ele trata esse paciente. E a proximidade, né, o approach, que a gente fala que há necessidade, a nosso ver, de enxergar o doente acima da doença, né, de enxergá-lo dessa maneira, íntegro. Acredito eu que as pessoas que buscam o seu consultório ou de qualquer outro dentista que tem esta possibilidade de utilização dessas práticas, ela já vai sabendo que vai ser cuidada dessa forma. Mas acredito eu que você também deve se deparar, às vezes, com uma pessoa que chega lá no consultório, não sabe que você utiliza essas técnicas, e aí quando você vai fazer aquela anamnese, demora um pouco mais, vai falar, as pessoas às vezes acham que falam, esse dentista, que coisa estranha, né? Tá conversando, perguntando para mim o que eu sinto, o que eu como é minha vida, como é meu sono. Não causa um certo espanto? Causa e a gente tem que ficar muito atento, né? Porque antes a gente tem que praticamente, entre aspas, dar uma aula para a pessoa, né? Sobre a maneira diferente que a gente aborda. Então, como você falou, se eu vou fazer uma anamnese para homeopatia, né? Uma consulta para começar de um dentista homeopata, ela demora 1h30, 2 horas, só de papo, sem intervenção. Por quê? Porque eu vou precisar conhecer esse paciente. Eu vou precisar saber quais são os hábitos dele. E aí começam as perguntas que às vezes assustam, né? Sim. Que para uma pessoa que não está acostumada, vai até entender como sendo uma invasão. Como é que é o jeito que você dorme? Você prefere clima quente ou clima frio? Você tem muita sede? Tem problema de respiração? Assim, perguntas que para a pessoa muitas vezes não tem nexo, né? E, obviamente, a gente tem que fazer perguntas específicas, né? Para você tentar chegar com uma medicação mais próxima da, vamos chamar de vibração daquele paciente. Do ideal, né? Isso. E essa vibração não tem nada de místico, ela tem de científico mesmo, né? Quer dizer, a mudança nesse estado vibracional que faz as pessoas se tornar doente ou sadia. Então, quanto mais eu me aprofundar nisso, estou falando agora da homeopatia, melhor. A acupuntura é praticamente a mesma coisa, muda um pouco da anamnese. No meu caso, como eu faço as duas, eu às vezes misturo. Tá? Mas a ideia é sempre essa do equilíbrio. E só ressaltando que elas, a acupuntura e a homeopatia, quer dizer, elas não são especialidades odontológicas, né? Infelizmente, ainda não são especialidades odontológicas. Quer dizer, o Conselho Federal de Odontologia, ele reconhece essas práticas já citadas, né, e a acupuntura e a homeopatia fazem parte, como habilitadas. Quer dizer, existe um reconhecimento através da habilitação.
nós temos uma esperança que em breve o Conselho Federal de Odontologia reconheça essas práticas como especialidades, né? Isso deve ocorrer lá para outubro, vai haver uma assembleia aqui em São Paulo, inclusive, que se Deus quiser, a gente vai sair de lá com o título de especialista, que é mais do que uma questão semântica, é uma questão de reconhecimento ao profissional que estudou especificamente uma área para poder aplicá-la. Quer dizer, hoje, por enquanto, nós falamos habilitados, isso, né? Isso. Para que as pessoas compreendam Exatamente. bem a diferença. Existe um respaldo, então, legal por parte do Conselho Federal e do Conselho Regional, mas nós somos habilitados e não especialistas, né? Obrigado, Hélio. Nós voltamos já batendo esse papo. Então, nosso querido espectador, aguarde aí, que daqui a pouquinho nós voltamos para tirar mais dúvidas, né? Afinal, o que são práticas integrativas e complementares à saúde bucal? Um minutinho só.